Vamos meditar na palavra do Senhor. Isso, abra comigo em Números. Livro de Números, capítulo 21. Livro de Números, capítulo 21, tem uma palavra para nós, um texto até bastante conhecido, mas uma palavra importante. Gostaria de fazer uma aplicação muito diferente, talvez nem tanto, mas uma aplicação diferente hoje, em Números 21, versículos de 4 a 9, que é o evento onde Moisés, orientado por Deus, ergueu uma serpente de bronze no deserto para que toda pessoa que olhasse pudesse, mordida, que olhasse para a serpente, pudesse ser curado. Diz o texto, Números 21, versos 4 em diante, diz o texto: Os israelitas partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos trouxeram do Egito, nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse então a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Esse é um texto bastante conhecido, ele é meditado, ele é pregado, mas eu queria hoje de manhã ver com vocês uma aplicação bastante importante para nós. Queria falar sobre olhar na direção que Deus quer. Olhar na direção que Deus quer. Deus tem um foco, Deus tem um plano, um projeto, Deus tem um alvo. É para lá que Ele quer. Ele não apenas sugere, Ele declara: eu quero, é minha vontade que vocês olhem para lá. E nesse texto nós estamos vendo aqui uma geração nova. O livro de Números, ele tem um problema de história, um grave problema de história, porque não havia necessidade de relatar a história da nova geração. Mas é um livro que mostra as caminhadas. E a palavra Números, o título que o livro tem, não é à toa, porque neste livro é feito 2 censos, é realizado uma série de fatos que mostram números, que evidenciam números. E aqui surge no capítulo 20, a nova geração. Lembremos que Deus disse que a velha geração, a geração que saiu do Egito, não chegaria à terra prometida. E de fato não chegou. Eles morreram todos. Era literal o que Deus tinha dito. Morreriam todos, tanto que morreram. E quando nós chegamos no capítulo 20, especialmente aqui, nesse capítulo 20, dos versos 2 em diante, é a nova geração que assumiu. Tem um lapso de muitos anos entre o capítulo 1 e o capítulo 19. Aliás, entre o 19 e o 20 tem um lapso de muito tempo. Eles estão no 40º ano no capítulo 20, eles estão prestes a entrar na terra. E eles estão pedindo autorização para o povo de Edom para passar, para cortar caminho e entrar na terra de Canaã. Só que o rei edomita e os líderes edomitas não deixaram. Então começa uma jornada para dar uma volta muito grande pelo caminho do Mar Vermelho. Eles teriam que voltar ao Mar Vermelho. E antes em Cades Barneia, um lugar de fracasso para Moisés, né?
E para o povo, no capítulo 20, o povo pediu água exatamente no mesmo lugar aonde Moisés havia batido na pedra. E Deus deu água. Mas agora no capítulo 20 Deus diz, fale a pedra. E Moisés fracassa. Ele se enche de furor e bate 2 vezes na pedra. Então é um lugar de fracasso. Fracasso para o povo e fracasso para Moisés. Mas a geração está de pé. E Deus não quer que essa geração cometa o mesmo erro que a geração passada, ter um coração incrédulo. E esta é a 7ª vez que o povo murmura. 7, um número perfeito, 7 vezes. O povo está murmurando e é a nova geração que está pegando o mesmo caminho da velha geração. O caminho da incredulidade, o caminho da murmuração, o caminho da reclamação. E não é à toa. Não é à toa que eles pegam esse caminho, porque a velha geração foi criada no deserto. A velha geração vivia no Egito, a velha geração tinha um estilo de vida escrava. A comida deles, a moradia, o trabalho forçado, os grupos familiares, a prática religiosa e seus valores sociais e religiosos, tudo isso cunhou, formou uma geração que não cria em Deus. Tanto que quando Moisés aparece no Êxodo, no livro de Êxodo, falando do Deus, Jeová, eles não creem, por causa da dura servidão em que estavam. É um povo de coração fechado. É um povo de dura cerviz, como a Bíblia diz. E é este povo que vai sair do Egito, como saiu, mas é este povo que vai fracassar em entrar na terra prometida. Já há anos deveriam ter entrado, mas não conseguiram por causa da incredulidade. E por 6 vezes eles murmuravam, e nessas 6 vezes eles foram morrendo, morrendo e morrendo. Fora as mortes por idade, mas eles acabaram acelerando a própria morte. E agora essa nova geração, Deus está trazendo bem perto da terra prometida. Eles só têm agora que dar uma grande volta. No entanto, eles começam a jornada e pertinho da terra dos Moabitas, a leste de Canaã, eles inventam de ter a mesma atitude da velha geração. Qual atitude? Reclamação, murmuração. E diz aqui uma palavra muito interessante no verso 4, diz que o coração deles, aliás, o povo se impacientou, ficou impaciente. Essa palavra impaciente significa alma pequena. Ficou tomada de insatisfação tão grande, de uma ansiedade tão grande, que eles abriram a boca para reclamar. Foi uma jornada ótima. O maná não parou de sustentá-los, Deus não parou de sustentá-los, mas agora o coração deles se fecha, a alma ficou pequena, eles não conseguem dar mais um passo sem reclamar. Estão toda a jornada questionando, será que Deus vai nos abençoar? Será que Deus vai nos guardar? Será que Deus conseguirá cuidar de todos nós? É aquele assunto, dando continuidade àquele assunto da última quarta-feira. Deus tem condições de cuidar de tanta gente? E a alma deles fica impaciente, fica tomada de uma pequenez tão grande que não consegue dar mais um passo sem reclamar. E aqui no texto nós vemos que eles falaram contra Deus e contra Moisés, a exemplo da velha geração que morreu. Falaram contra Deus e falaram contra Moisés, e não disseram o que era bom. Eles não falaram coisas corretas. Quando alguém reclama, ele não fala coisa correta, ele aumenta as coisas. Quando alguém é tomado de ansiedade, ele aumenta as coisas. Quando alguém é tomado de aflição de alma, ele não fala o que é justo, ele aumenta. E olha só como eles aumentaram. No verso 5 diz que eles disseram, já estamos enjoados dessa comida ruim. Sabe o que isso significa? Já está dando ânsia de vômito essa comida podre. O termo hebraico traz essa noção. Estamos com ânsia de vômito por causa dessa comida que apodrece. Essa comida que é deixada no deserto e sobe um cheiro mau. É comida ruim o que Deus providenciou. Esse povo está seguindo os mesmos passos do povo antigo. Está seguindo a mesma cultura social do povo antigo.
Porém, Deus não seguirá o método costumeiro. Vir na tenda do encontro, descer a sua glória e avisar Moisés: sai do meio desse povo porque eu vou matar todo mundo. Deus não faz isso. Ele de imediato traz uma ação de correção, que são exatamente essas cobras, essas serpentes. E eles estavam onde? Exatamente no habitat das serpentes. Deus parece que apenas tirou a cerca de proteção e as serpentes invadiram o acampamento. Deus tirou a proteção. Não vou protegê-los nesse evento. E aí começaram a morrer. Morrem jovens, morrem crianças, morrem homens, morrem mulheres. Às vezes numa tenda existia a morte de todos, mas a picada dessa serpente, provavelmente a naja, era uma picada muito dolorida. E em meia hora a pessoa entrava em colapso. O seu coração entrava em colapso. Uma febre muito grande e a pessoa vinha a morrer. E Deus providencia a serpente de bronze, orienta Moisés. E aqui o povo demonstra que havia arrependimento. Parece que a nova geração se arrepende de fato. E este arrependimento é sincero, provavelmente. E eles vão até Moisés pedindo: ora, intercede por nós, porque nós cometemos um erro. Falamos contra Deus e contra você. Intercede, pede que Deus tire. Peça que Deus remova. E aí quando Moisés intercede, Deus faz outra coisa. Deus apenas pede para levantar a serpente de bronze ou a serpente de metal. E diz: todo aquele que olhar para a serpente, todo aquele que for picado e olhar para a serpente, será curado. Por que será que Deus não tirou as serpentes? Por que será que Deus não atendeu o clamor do povo para tirar as serpentes? Por que será que Deus não tira o coronavírus? Por que será que Deus não faz aquilo que nós tanto pedimos? Tira, chega, basta. É provável que Deus não tira, porque se Ele tirasse, o povo iria descansar de novo, e na próxima oportunidade iria murmurar por outra vez. Mas Deus diz: agora vocês vão aprender o que é fé. Os pais de vocês não aprenderam, agora vocês vão aprender o que é fé. Enfim, uma nova geração está vindo, e olhar para aquela serpente era algo muito importante. Olhar naquela direção, uma haste, um pedaço de metal em forma de serpente. O que isso pode fazer? O que isso pode fazer para as pessoas? E eu fico imaginando aqueles que foram picados no alto da febre, perguntando: o que isso vai fazer por mim? Essa é uma solução simplista. O que isso vai operar na minha saúde? Como é que isso vai me salvar e eu só tenho mais 15 minutos de vida? Irmãos, há uma direção que Deus quer que nós olhemos, que Deus queria que este povo olhasse, e essa é a direção certa. Aquela era a direção correta. A serpente de bronze era aquela direção. E por que será que nós relutamos, tanto quanto eles relutaram em olhar para a direção que Deus propõe? Qual é a direção que Deus tem proposto para nós? Qual é o lugar certo aonde colocar o coração? É em Jesus, e em toda a proposta de Deus através de Jesus. Não foi à toa que Ele foi erguido na cruz. Ele falou por 4 vezes no livro de João: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Quando eu for levantado, 4 vezes Ele diz isso no Evangelho de João. E aqui nós vemos uma serpente sendo levantada como redenção, como solução, uma direção onde os olhos deveriam ser colocados. E todos aqueles que foram mordidos, as cobras não foram tiradas. As cobras não seriam tiradas. Nós, tanto quanto eles, podemos aprender que a direção que Deus propõe é a direção correta. É o lugar certo onde depositar o coração. Porque até aqui, em toda a caminhada, a velha geração depositou o seu coração naquilo que era conveniente a eles. E olha, sempre, as reclamações eram por necessidades básicas que Deus, como Pai, supriria. E eu tenho aqui 9 necessidades básicas que Deus supre na nossa vida. Eu não tenho dúvidas que Ele supre. Primeira necessidade: sustento.
uma necessidade básica, física, por água, comida, moradia, sustento. Deus dá ou não dá sustento? Eles queriam sustento e Deus deu o maná. Todas as proteínas, vitaminas estavam naquele pão dos anjos, mas eles achavam um nojo. Por mais de uma vez, acharam que Deus não sabia o que estava fazendo com a vida deles. Outra necessidade, segurança. Será que Deus nunca protegeu o seu povo? Veja que Deus está protegendo de serpentes. Eles invadiram o habitat normal de serpentes, mas Deus tirou a proteção. Deus sempre protegeu o seu povo, ora numa coluna de fogo, ora numa coluna de nuvens, sempre protegendo de dia do sol escaldante e sempre fazendo marchar de noite através de uma coluna de fogo. Acaso isso não seria proteção? Amor, afeto, carinho. Deus nunca tratou o seu povo com afeto, com carinho. Sempre tratou aquele povo e nos trata com o mesmo zelo e carinho. Empatia, ou seja, ser escutado. É uma necessidade que nós temos. E Deus sempre escutou, levou em consideração o seu povo. Hoje, quando nós oramos, Deus ouve, não apenas escuta, mas a necessidade de ser ouvido, a empatia divina. Outra necessidade, descontração. Será que aquele povo nunca sorriu no deserto? Nunca brincou nos oásis? Quando encostavam, não jogava água um no outro? Não cavalgavam com camelos? Não cavalgavam com cavalos? Não brincavam nos oásis? Nunca se descontraíram? Outra necessidade, comunidade. Aquele povo vivia em sociedade e Deus providenciou uma sociedade abençoada por Ele, guardada, protegida, guiada por Ele. Que sociedade, que comunidade Deus providenciou. Outra necessidade, criatividade. Fazer com que a minha mente, aquilo que está na minha cabeça, se transforme em algo que seja útil. Ser criativo. Acaso Deus não dotou os artesãos que fizeram um tabernáculo de criatividade? O que dirá filhos, jovens, pessoas criativas? Outra necessidade é autonomia. Esse povo era autônomo, sim. Dentro do que Deus propunha para eles, eles podiam ter autonomia plena. Mas quando esse povo resolveu exercer a sua autonomia e fazer o que lhe era conveniente apenas, eles ofenderam a Deus. Porque essa autonomia exercida pelo egoísmo faz com que Deus seja o último da lista. A autonomia, todos nós temos essa necessidade, escolher o caminho a seguir. E última necessidade, a nona, sentido, propósito. Para que existimos? Deus tinha dado graça a esse povo e mostrado a eles que eles tinham um propósito de existência. Essa necessidade Deus sempre supriu. O propósito que vocês me sirvam desde o Egito. Desde o Egito, Deus disse: eu vou tirar vocês daqui para que vocês me prestem culto, para que vocês vivam para mim, para que vocês sejam uma nação de missionários. Esse era o propósito. Então essas 9 necessidades Deus sempre atendeu, sempre, e continua atendendo. Quando nós somos atendidos nessas necessidades, é um grande sinal que nós estamos olhando para o lugar certo. Por acaso um Deus que atende cada uma dessas 9 necessidades não merece ser atendido, não é digno de ser atendido na direção que Ele propõe que nós olhemos? Então Deus tem uma direção. E quando nós olhamos para essa direção, nós concordamos que somos menores do que Deus e que Deus sabe o que está fazendo. Então, vamos pensar, por que que nós devemos olhar na direção que Deus quer? Por que a gente tem que olhar para Jesus? Por que nós temos que olhar para o céu, para o alto, como diz Paulo em Colossenses? Por que eu tenho que olhar? Por que eu não posso dar uma olhada no meu horizonte e viver olhando para ele, para ver se eu conquisto mais alguma coisa? É porque todas as vezes que nós nos perdemos no horizonte, a dor, a tristeza, a insatisfação toma conta de nosso coração. Por que é que Deus quer que nós olhemos para onde Ele quer? Primeira resposta, é porque olhar para onde Deus quer é um ato individual que afeta todo mundo. É um ato individual que vai afetar minha família. Olhar para onde Deus quer vai tocar nos meus filhos, vai tocar na minha esposa,
vai afetar a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, os meus sobrinhos, o meu sobrinho, vai afetar os meus vizinhos, vai afetar a igreja, vai afetar a todas as pessoas. É um ato individual. Vejam aqui que ninguém podia olhar para a serpente em favor de um filho. A mãe que estava com o adolescente nos braços, ardendo em febre, aquela dor excruciante na perna. A mãe que está com seu filho balançando ele, ou com seu marido no colo, ou o marido com o filho ou esposa no colo, balançando, consolando, pedindo graça e chorando aquela dor. Ele não podia sair fora e olhar para a serpente em favor do moribundo, não podia. A pessoa envenenada tinha que olhar para a haste, tinha que olhar para a serpente. Estava no tabernáculo dentro, estava lá no santo, as pessoas tinham que ir no tabernáculo? Não, estava ali na colina, estava à amostra de todos. Ninguém pode olhar para o caminho certo ou o caminho que Deus tem em favor do outro. Ninguém consegue olhar para o caminho certo em favor de um filho. Se o filho não olhar, se o marido não olhar, se a esposa não olhar, vai perecer, o veneno vai tomar conta. E aqui diz o texto claramente que muitos, verso 6, morreram muitos do povo de Israel. Eu não sei quanto tempo durou, parece que, não sei se a quantidade de cobras era tão enorme, uma quantidade incontável que invadiu o acampamento, nós não sabemos disso, mas parece que as pessoas infectadas, inoculadas com o veneno da naja ou dessa serpente, foram muitas. Morreram muitas pessoas. Imagine só, muitas pessoas, a dor que isso trouxe. O caminho escolhido era olhar para outro lado, não para o lugar onde Deus queria. Mas Deus disse, foca aqui, traz o seu coração para cá. Olha para onde eu indico, é aqui o lugar certo, é aqui o lugar onde desenvolver as atitudes certas. Mas quando o povo não quis, Deus tirou a segurança, Deus tirou a proteção, Deus fragilizou o coração deles. Só um momentinho. Tinha uma água aqui, sumiu. Se alguém puder providenciar, eu agradeço. O Adelmo vai pegar, agradeço. Está faltando ar aqui, impressionante. E olha que eu não estou de máscara. Mas aqui era um ato individual. Por que individual? Porque a graça de Deus estaria sobre aquela pessoa que olhasse. Deus curaria o moribundo, Deus curaria a pessoa que se arrastasse ou saísse, ou que fosse carregada até lá e olhasse. Porque no ato de olhar existia coisas boas envolvidas. Existia um ato de fé envolvido, existia uma oração contida envolvida. Obrigado, Deus. Existia um ato de fé, uma oração, existia aquela contemplação da serpente, e não era o poder da serpente, era Deus apenas colocou uma referência. Deus apenas disse claramente, olhem para cá, a direção que eu tenho para vocês é essa. E todos aqueles envenenados, contaminados, deveriam olhar para onde Deus queria que olhassem, porque ali estava a redenção, era nesse lugar que estava a redenção, era um ato individual, uma atitude que devia se desenvolver dentro da pessoa que estava inoculada com veneno. É isso assim, é dessa forma até hoje. Deus mostra o caminho, deu a palavra integralmente para nós, e é para ela que nós devemos olhar. Por que será que todas as vezes que nós deixamos a palavra, deixamos a oração, deixamos de olhar para Jesus, deixamos de caminhar com Jesus, deixamos de querer ser melhores e transformados diariamente, por que será que depois a gente vai reclamar com Deus que as coisas não dão certo? Que as coisas não vão para frente? E aí Deus, na sua bondade, de novo diz, olha para cá. Reposiciona o seu coração no lugar certo, porque o ato individual de uma pessoa vai afetar para bem e para mal a sua família, os seus vizinhos e a igreja. Lembra do caso de Acã? 2 exemplos. Acã, Josué capítulo 7, a ordem era, não cobicem. Primeira coisa, não olhem com cobiça para as riquezas que vocês vão ver em Jericó. Segundo, não tomem para si das riquezas.
todas elas serão colocadas no templo, vão para o tesouro do tabernáculo. Acã ouviu a instrução, não quis levar em conta o que Deus disse, não olhou para o lugar certo, e Acã tomou para si uma capa babilônica. Resultado, afetou Israel como primeiro impacto. Na guerra contra Ai, Israel perdeu, mandou 2.000 soldados e os 2.000 correram. E aí Josué se derreteu no chão. Ai, por que fizeste isso conosco? Ai, meu Deus. E aí Deus disse, Israel tomou do que era amaldiçoado. Israel tomou, Israel pegou. E agora quem é Israel, né? Quem é o culpado? Veja que Deus diz o seguinte, Israel tomou das coisas que não eram para tomar. Foi um só homem, gente. Uma só pessoa. O ato de uma pessoa trouxe desgraça para Israel. E aí Deus reuniu todo mundo, foi tirando a sorte, foi demonstrando, está na tribo de Judá, está nessa família, nesse clã, e está especificamente nessa família, e esse é o sujeito. Imagine o terror que se abateu sobre toda a tribo de Judá, sobre aquele clã, e especificamente sobre aquela família, a família de Acã. Acã pereceu com a sua mulher inocente, com seus filhos inocentes, com seu gado inocente. Porque o ato de uma pessoa pode levar à bancarrota uma família inteira. Porém, o ato benéfico de uma pessoa pode abençoar a muitos a partir da sua própria casa. Lembra do ex-endemoniado da região de Gadara? Marcos capítulo 6, versos 18 e 19 diz que depois da purificação daquele homem, ele quis ir com Jesus. Ele quis estar com Jesus. Mas aí, resultado, Jesus disse, não, vai para os teus, vai para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E aquele homem foi. E aquele homem não apenas contou para sua casa, mas contou para Decápolis, as 10 cidades. Tanto que Jesus foi uma segunda vez e pregou em Decápolis e multiplicou os pães para 4.000 pessoas em Decápolis. E Jesus foi aceito entre aqueles mestiços e entre aqueles gentios. O ato de um homem abençoa a sua casa. O ato de um indivíduo traz graça para os seus filhos, para a sua esposa. Traz bênção para a sua família, traz bênção para a sua vizinhança, traz bênção para a sua igreja. É por isso que nós precisamos olhar para onde Deus quer, porque é um ato individual. Ninguém pode fazer o que é bom no meu lugar, sou eu quem tenho que fazer. Ninguém pode transformar-se no meu lugar, sou eu que devo me transformar. Porque é um ato individual. Olhar para a serpente era para todo moribundo, todo inoculado de veneno. Olhar para a serpente era para todas as pessoas que certamente morreriam. Segunda coisa, por que é que nós temos que olhar para onde Deus quer? Segundo, porque é um ato que unirá a todos. É um ato que vai unir o povo de Deus. Quando Moisés, amando de Deus, levanta a serpente, ele está publicando para todos, olhem para cá, todos os inoculados de veneno, olhem para cá. É para cá que vocês têm que olhar. E diz que morreram muitos. Então imagine a tristeza, a angústia. Imagine a pressão por ter perdido um marido jovem, uma esposa jovem, perdido uma criança. Imagina a falta de sossego. Será que essa noite meus filhos ou eu, nós seremos picados, seremos os próximos? Porque Deus não tirou as serpentes. Deus não tirou as serpentes. Deus providenciou um lugar para olhar. Deus providenciou um meio desse povo se unir. Eles se uniram para o mal, estavam coesos com o mal. Vamos reclamar. Afinal de contas, nós temos direitos. Afinal de contas, nós somos povo de Deus. O que Deus e o próprio Moisés estão fazendo conosco? Somos pessoas dignas de respeito. Então, de forma coesa, em concordância e em unidade, eles abriram o coração e foram reclamar de Deus e reclamar de Moisés. Todo o povo. Aqui não diz que foi um populacho, como na sexta reclamação. Aqui diz que
todo o povo se achou no direito de reclamar. E aí Deus não avisou nada. O juízo veio sem aviso nenhum, ou seja, essa geração não. Essa geração aprenderá o que é ter fé. Essa geração entrará na terra prometida. E na terra prometida, mais do que aqui no deserto, precisarão de fé. Porque enfrentarão gigantes, enfrentarão exércitos maiores, mais numerosos, melhor equipados do que eles. Lá precisarão de fé. Então vamos aprender o que é fé. Por que a gente tem que olhar para o lugar onde Deus quer? É porque isso vai unir as pessoas, vai unir a todos. O pecado, irmãos, ele divide os irmãos. Eles estavam coesos para o pecado, para a murmuração, mas estavam divididos, porque o pecado divide. Outra coisa, eles estavam olhando para os próprios desejos. Tem até no Salmo 78, verso 19, que tem um desafio: será que Deus pode providenciar um banquete para nós? Salmo 78 fala das jornadas no deserto. E uma das atitudes que eles têm é: Deus tem capacidade de providenciar um banquete para nós aqui no deserto? O pecado, na verdade, nos afasta de Deus e da sua palavra. Outra coisa, o medo, a dor, eram resultados do pecado. Essa angústia noturna de não conseguir dormir, fazer com que haja mudança de turnos. Bem, agora é você, fica acordada que eu vou dormir. Já imaginou mudança de turnos com a lamparina acesa? Ninguém dorme mais no escuro com medo das serpentes. Eu não sei o que eles inventaram para enxotar, para rejeitar as serpentes, mas eles não estão dormindo mais. Por quê? Porque Deus havia exposto a fragilidade das pessoas. Deus expôs o povo à fragilidade e mostrou o quanto são frágeis. O quanto são pessoas frágeis, e se Deus não guardar, não for a segurança, eles vão perecer. O pecado fragiliza e expõe a nossa vida ao perigo. Quando nós olhamos para onde queremos, o pecado vai tomar conta e vai nos levar a ficar expostos ao perigo. Quando eu acho que Deus não sabe o que está fazendo comigo, isso é pecado. Eu não estou olhando para onde Deus quer. Aqui esse povo não está olhando, e é por isso que eles não dormem mais. Deus não tirou as serpentes, Deus não tira a margem de perigo, porque se Ele tira, nós nos acomodamos. Imagina um mundo inteiro, uma igreja espalhada pelo mundo, clamando: tira esse vírus do mundo, tira esse negócio do mundo. Esse vírus pega pessoas justas e pessoas injustas, quer governantes, quer plebeus. Deus não tira. Deus não tira. Porque se tirar, nós vamos nos acomodar às velhas caminhadas até os lugares de desejo. Uma outra coisa importante é que quando você olha para o lugar que Deus tem, isso vai unir as pessoas. Quando eles olhassem para a serpente, eles teriam um testemunho de fé, eles teriam a graça de Deus, eles teriam a redenção divina. E imagina só as pessoas sendo redimidas, levantando daquela prostração, daquela quase morte. Imagina o testemunho de homens, mulheres, jovens, adolescentes. Deus me curou, eu olhei para onde Deus queria e Ele me curou. Quem mais precisa? Quem mais precisa? E aí levavam a mensagem até o moribundo que estava prestes a morrer: olha para a serpente, olha você para a serpente, clama ao Senhor. Imagina, quando eu olho para o lugar onde Deus quer que eu olhe, para Jesus, para o reino, para a palavra, para a oração, quando eu me importo com as coisas de Deus e com o próprio Deus, eu vou me importar com a dor alheia. Quando nós olhamos para onde Deus quer, nós não vamos começar a nos importar com o outro. Vamos começar a nos importar com quem sofre, com quem está abandonado, com quem está solitário. Quando eu olhar para o lugar, para o ponto que Deus quer, eu vou começar a ter um coração mais terno, mais brando. Eu vou olhar além de mim. Eu vou me importar não somente com a minha casa, com a minha família. Eu vou me importar com quem está moribundo, com quem está envenenado, com quem já desistiu da vida, com quem acredita que Cristo não é solução para ninguém, é uma história de 2000 anos atrás, é uma fantasia. Quando nós olhamos como povo de Deus, olhamos para o único ponto, deixamos de olhar para um horizonte sombrio, deixamos de olhar para as coisas ruins dessa vida e olhamos para as coisas boas de Deus.
olhamos para o próprio Deus e nós nos envolvemos com o Pai, cheio dos rigores, ainda talvez não dormindo na tenda, mas com esperança no coração de que, se eu for picado, eu tenho uma solução. Lembremos, Deus não tirou as serpentes. E os que haviam olhado para a serpente trouxeram fé para dentro de casa, naquele único ato, e uniram a sua família, e estavam unindo o povo, num único ato, fé em Deus, porque eles precisariam de fé. Amados, somente quando nós olhamos para o lugar que Deus tem para nós, focamos o coração lá, e colocamos a mente, a energia e a força para andar para lá, aonde Deus quer, nós vamos unir a igreja, unir o povo, porque quanto mais nós pensamos em nós mesmos, nós nos desunimos, não temos unidade, é cada um por si, é cada um com medo na sua tenda, é cada um com horror, porque no prédio morreram tantos, porque no condomínio tem tantos casos. Quando nós deixamos de olhar para Deus, nós não nos importamos com quem perdeu entes queridos, envenenados com esse vírus. Quando nós não olhamos para Deus, as pessoas vão morrendo, feito baratas em nosso derredor, e nós não nos importamos. Quando se olha para o cemitério da Vila Formosa, você vê eu vi a primeira quadra ser cavada, eu vi a primeira quadra, não sei quantas sepulturas. Eu vi a segunda e depois 7 outras quadras, perfazendo um total de 1.200 covas abertas no único dia. Sabem de uma coisa? Estão abrindo mais porque aquelas não deram. Todas estão com gente sepultada. Agora imagina, 1.500 sepultamentos só aqui num único cemitério em 2019. 1.500 famílias em pranto, em choro. Se eu olhar apenas para mim e não olhar para onde Deus quer, eu pouco me importarei com 1.500 famílias. E algumas delas bem próximas de nós. Amados, por que olhar para onde Deus quer? É porque isso nos unirá em torno daquilo que Deus tem reservado para o seu povo. Terceira coisa, só uma pergunta para vocês da transmissão. Eu estou aparecendo lá para o povo, né? Ou só tá, jóia? Porque o povo precisa me ver também, né? Jóia. Terceiro, por que nós devemos olhar para onde Deus quer? Porque a paz e a segurança são resultados da fé e obediência. Paz e segurança são resultados. Quando eu olho para onde somente eu desejo, quando esse povo olhou, nós queremos comer alguma coisa, nós estamos cansados dessa caminhada, não chega nunca. É um lugar, eles estavam num vale, aqui o texto remonta um vale, é o 40º ano, essa promessa de Deus não se cumpre, esse negócio não vai para frente. Eles estão no 40º ano, Miriam morreu, Arão acabou de morrer, e eles estão chegando neste vale, se sentem inseguros e falam contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Por quê? Foi para que nós morrêssemos nesse lugar onde não tem pão e não tem água? Nós já estamos enjoados a ponto de vomitar. Todas as manhãs estamos assim, com este pão que você providenciou. Ele apodrece e junta bicho, vem um cheiro mau nas narinas. Nós estamos enjoados desse modo de Deus guiar a nossa vida. Nós não queremos isso, nós estamos enjoados. Amados, se eles continuassem olhando para onde Deus queria, aonde Deus propôs, aonde Deus manifestou, olhem para cá porque essa é a minha vontade, este episódio, esta mortandade não teria se abatido sobre a nova geração. Morreram muitos, então o povo resolveu clamar. Depois da morte, da apreensão, da dor, da insegurança, da fragilização, resolveram clamar. E Deus providenciou: olhem para cá. Como sempre foi, olhem para cá, olhem para a direção, olhem para o lugar onde eu tenho, porque quando nós olhamos, a paz, a segurança se tornam resultados dessa fé. Deus não é um pai cruel, ruim, opressor, só porque ele tem esse tamanho todo.
esse tamanho que a gente nem dimensiona qual é. Deus não oprime os seus filhos, Deus não deixa os seus filhos passarem mal, mas Deus tem um comprometimento com seus filhos, dar a paz e segurança a todos que tiverem fé e obedecerem. Deus não quer uma obediência forjada, uma obediência frajuta, uma obediência porque se eu não obedeço eu não sou abençoado. Não, Deus quer uma obediência por livre e espontânea vontade, tanto aqui no texto quanto em nós. Será que Deus reservou para os seus filhos um lugar ruim, péssimo, onde os seus filhos não tivessem comida? Eles esqueceram que estavam às portas de Moabe, às portas da terra, e aqueles frutos enormes eles desfrutariam. Por acaso Deus reservou para os seus filhos sempre lugares inseguros? Deus não tem paz para os seus filhos e para nós? Moisés até no Salmo 90 diz assim, que os nossos dias passam na tua ira. Eram tantas as pessoas que morreram, que Moisés viu morrer naqueles 40 anos. Foram tantas, a última que só na última morreram 15 mil pessoas. Um punhado delas, Corá e dois companheiros entraram vivos no abismo, 250 líderes de Israel foram queimados a olhos vistos. E depois 14.700 pessoas morreram por causa de uma peste. Tudo por quê? Porque eles queriam fazer o próprio caminho. Quando nós fazemos o próprio caminho, a semelhança do povo de Israel, o que resta para nós é a insegurança de ter que levar a bom termo aquilo que eu meti as mãos e os pés. Quando eu faço o meu próprio caminho, eu vou ter que ter coragem, estômago, vou ter que dar duro para cumprir o meu propósito. Vai ser difícil, a ansiedade vai tomar conta, a tristeza, a frustração. Todas as vezes que Israel quis fazer o seu próprio caminho no deserto, o que restou para Israel foi morte, foi medo, foi angústia, foi insegurança e fragilidade. Agora, quando o povo de Israel, nos seus grandes períodos, escolheu olhar para onde Deus queria, escolheu louvar, se render, se entregar, o povo de Israel gozava de paz. Diz que depois das guerras de Davi, o reino de Salomão teve paz durante anos, por causa daquele rei que levou o povo para perto de Deus. Ezequias, anos depois, vem destruir Neustã, que é exatamente essa serpente de bronze. Ele vem destruir isso, séculos depois. Mas foi um rei que levou o povo à paz, à segurança. Deus tem um caminho de paz, de realização, de satisfação de todas aquelas 9 necessidades. Deus tem esse caminho para nós, e todas as vezes que nós escolhemos o próprio caminho, olha só o que acontece, Isaías 3:11, quando as pessoas escolhem o seu próprio caminho, Isaías 3:11 entra em ação dizendo: ai do ímpio, ou seja, da pessoa impenitente, da pessoa que não leva Deus em consideração, daquele que faz o seu próprio caminho, ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram, o que ele plantou vai colher. Isaías 57:20 diz algo similar, expande o pensamento para isso. Isaías 57:20, mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o Senhor, diz meu Deus, não há paz. Não existe paz para as pessoas que querem fazer o próprio caminho, que desprezam o caminho que Deus fez. Não tem paz. Isaías, no capítulo 59, verso 8, diz: eles não conhecem o caminho da paz, está falando dos ímpios, não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Então por que nós devemos arriscar como arriscou o povo de Israel aqui em Números capítulo 21? Por que é que eu tenho que olhar para onde Deus quer? Porque lá, se eu seguir o que Deus quer, haverá paz,
haverá segurança, haverá sossego, haverá liberdade, haverá autonomia. E o contrário também é verdade. Quando eu não olho para onde Deus quer, não há paz. E todas as pessoas que andam comigo ficam sem paz. Se eu olhar apenas para o caminho que eu traço, se eu olhar apenas para esse horizonte terrível de serpentes abrasadoras, se eu olhar apenas para essa vida e desejar apenas dessa vida, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 19, somos os mais miseráveis dos homens, vivemos em miséria. Agora, quando olhamos para o que Deus tem, vivemos as belezas, as riquezas, a paz e a segurança do reino de Deus. E última coisa, por que Deus quer que nós olhemos para onde Ele quer? Quarto e último, porque não seria sábio falhar onde muitos já falharam. É uma questão de sabedoria. Por que eu vou pelo mesmo caminho? Por que eu tenho que ir pelos mesmos caminhos de meus pais? Nessa senda horrível de reclamação, de murmuração. Por que a nova geração tem que ir pelos mesmos caminhos dos pais que morreram no deserto, que desobedeceram e não quiseram entrar, trouxeram má fama, os 10 espias trouxeram má fama para a terra e levou um povo todo à desobediência e à murmuração. Eles falharam, eles não olharam para o lugar onde Deus tinha para eles, eles não olharam para Deus com fé e o resultado foi morte. O resultado foi afastamento, foi insegurança, foi dor, tristeza. Imagine Moisés, de novo retratando no Salmo 90, na tua ira os nossos dias se passam, e ele termina essa sessão do Salmo dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, não nos deixe falhar onde os outros muitos falharam. Por que Deus quer que seu povo, a nova geração, olhe para onde Ele quer que olhem? É porque as pessoas costumam falhar em uma coisa única. Tudo começa com uma coisa. Israel, com seu coração fechado, com a sua cultura social e religiosa de um coração fechado, eles se familiarizaram com a mensagem de Deus, com o Deus do deserto, e por isso se tornaram pessoas passivas, não faziam mais nada. Tudo começa por aí. Essa familiarização com as coisas de Deus, com o nome de Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Bíblia, com oração, com agir, com tudo. A gente fica familiarizado achando que Deus vai nos livrar, que Deus tem. Mas irmãos, Deus não tirou as cobras lá e não tirou os perigos aqui. O justo adoece. O justo também morre. O justo que ora, que suplica, também se sente ameaçado por ladrão. Deus não tirou os perigos, porque Ele tem um lugar para onde olhar. Assim como a serpente no deserto é o lugar para onde olhar, lá Deus não tirou os perigos, e aqui Deus também não tirou os perigos. É necessário olhar para onde Deus quer que eu olhe. Porque muitos falharam em olhar apenas para o seu próprio umbigo, para o seu próprio caminho, porque já estavam familiarizados com tudo aquilo. Deus vai dar o maná, a comida diária Deus vai dar, proteção, Deus vai nos livrar. Eu não preciso mais interceder, participar disso, não preciso mais nas festas, não preciso mais oferecer sacrifício. Era tanta a familiarização que a própria classe sacerdotal nos tempos de Jesus havia tido uma grande ideia. Olha só a grande ideia. Vamos aqui ganhar mais dinheiro. Nós colocamos ali os cambistas porque as dracmas não valem aqui dentro. Então a gente já ganha ali na troca. Troque 2, me dê 2 e receba o dinheiro aqui do templo. Então a gente já ganha uma. E outra coisa, vamos fazer com que o ofertante não venha aí com a sua ovelha no ombro, com a sua pombinha na gaiola, não venha com a sua efa de farinha nas mãos, não venha carregando nada para a família inteira. Afinal de contas vem aquele mundo de bagagem, porque em cada semana, cada festa são 15 dias, 30 dias eles ficam aqui e vão trazendo toda essa bagagem. Não, vamos colocar aqui animais para eles comprarem, a gente ganha nos animais. Vamos colocar aqui a farinha para eles comprarem e a gente ganha na farinha.
eles vêm tranquilos, vêm sem toda aquela bagagem. E aí Jesus Cristo viu tudo isso e disse, 2 vezes, tá? E o que dirá se não foram 3? Ele virou tudo, no início do seu ministério e no final, ele virou aquelas barraquinhas, meteu o pé na banca, chicoteou a banca, demonstrou a ira de Deus contra aquela atitude e disse, vocês transformaram a casa de Deus em casa de ladrões, essa casa será chamada em casa de oração para as nações. Irmãos, todas as vezes que a gente se familiariza, como o povo de Israel se familiarizou, nós vamos nos tornar pessoas passivas. Ah, Deus abençoa, não preciso ler mais Bíblia não. Ah, pastor, vem aqui, ora. Ah, pastor, vem aqui, faz isso. Pastor, traz unção. Pastor, fala de Cristo para ela. Pastor, evangeliza esse. Todas as vezes que nós nos familiarizamos com Deus, com seu reino, com a palavra, com a Bíblia, quando a gente achamos que está dominado, cada um no seu quadrado, nós entramos na passividade que Deus condena. Nos tornamos pessoas passivas, pessoas que não oram, pessoas que não vibram, pessoas que já desconsideram Deus como o mais importante e passam a considerar saúde, trabalho, família, filhos, as coisas mais importantes da existência. Esse povo aqui, familiarizado, achou que podia reclamar direitos, porque isso aqui é uma reclamação de direitos, reclamar direitos e achar que Deus, que é bonachão, que é um gordão que está lá no céu, iria aceitar e a despeito do passado iria providenciar uma saída. Não, irmãos, Deus não é assim. Se nós provocarmos a ira de Deus, falarmos mal contra Deus, o seu reino e sua palavra, se nós sacudirmos, como diz Jó, existe uma geração que sacode a mão de Deus dos seus ombros, Deus tem os seus métodos para ajudar a pessoa a voltar a si. Não foi assim com o jovem rico? Saiu tão cheio de ânimo, tão familiarizado na casa do pai, tão nobre na casa do pai, achando que tinha mais aventura, mais mundo para conhecer, e quando saiu, pegando a sua parte da herança, ofendeu o pai e o irmão, ofendeu a família com aquela atitude, me dá a minha parte da herança, e sai para a sua jornada, lá na terra, bem distante, muito distante, para não ter a menor lembrança de casa, não ter nenhum emissário, correio, nada, para se perder na multidão e na poeira, aquela terra sofre uma grande seca, e ele diz, já tinha esbanjado quase tudo, compra alimentos, vai comprando alimentos, mas já não tem mais onde morar, as suas roupas vão desgastando, e ele passa fome nas ruas, pede emprego a um criador de porcos, e lá na vara de porcos, vê aqueles porcos comendo alfarrobas, umas sementes, tão gostoso, né? Comendo com ânimo, e ele põe a mão no balde para colocar na boca. E aí um companheiro de trabalho diz, não, que é isso, você está louco, vai comer isso? Então, caindo em si, Deus tem os seus métodos de ajudar os seus filhos a caírem em si. Não queira experimentar os métodos de Deus, não queira. Portanto, olhe para onde Deus quer, viva em paz e segurança, sabendo que os perigos não foram tirados. Os perigos não são tirados, porque se eles forem, nós amolecemos ainda mais. Nós nos tornaremos pessoas muito mais passivas do que somos. É tempo, irmãos, é tempo de descobrir, né? Concluindo, qual é a direção que nós temos olhado. Em qual direção nós temos olhado? É a direção que Deus tem para nós? Ou é a direção que nós temos feito? Em qual direção os seus olhos estão focados? Outra coisa aqui na conclusão, pode até passar isso. Eu preciso aceitar, eu preciso entender que Deus providenciou paz e segurança para todos os que trafegam no caminho que Ele deixou para nós trafegarmos. Ele tem paz e segurança a despeito de todos os perigos, das serpentes, dos vírus, dos ladrões, do trânsito. Não importa, Deus tem um caminho de paz e segurança para todos os que têm fé e obedecem. Por acaso Deus não consegue cuidar de você? É por isso que você reclama? Por acaso Deus não consegue cuidar de mim, cuidar da minha casa, da nossa família? E é por isso que a gente tem que se tornar pessoas indolentes, pessoas que não se dobram,
Pessoas que já estão tanto tempo acostumados com as coisas de Deus, que já não tem mais fervor nenhum. O primeiro amor já está tão distante, está anos lá atrás. Será que nós não somos capazes de orar com fervor? Sempre será preciso a mordida de uma cobra no calcanhar para nós orarmos com fervor. Será que um filho nosso precisará adoecer de morte para orarmos, para suplicarmos a Deus? Lembremos, os perigos estão aí, as cobras continuam, as serpentes, os ladrões, o trânsito, as doenças, tudo. Sempre foi assim, onda após onda, século após século. As pessoas deste mundo sempre foram afetadas e elas se voltavam para Deus nos momentos piores. Faz lembrar de Winston Churchill, quando a Inglaterra estava prestes a ser atacada pelos nazistas, o povo com medo foi até o parlamento e pediu: Winston, fala conosco. E aquele homem de Deus trouxe uma palavra de alento, de ânimo, de vigor para uma nação. Amados, nós não precisamos esperar que as serpentes nos ferroem, os escorpiões nos ferroem, as serpentes nos mordam. Eu não preciso esperar. Paremos de trafegar pelo caminho que Deus não escolheu para nós. Mas passemos a trafegar, a olhar e colocar o coração no lugar aonde Deus preparou para nós. Aí sim, poderemos falar com Deus com propriedade. Aí sim, poderemos ensinar a Bíblia para qualquer pessoa que nos peça. E aí sim, precisaremos de pastores para nos ministrar a palavra, e não para ser pessoas que sempre vão me socorrer naquilo que eu não sei. Amados, Deus preparou um caminho de autonomia espiritual para cada um de nós, um caminho de paz, de bênção, um caminho de amor, de empatia, um caminho onde eu use minha criatividade e saiba que eu tenho sentido de existir. Um caminho onde eu tenha sustento e segurança. Deus preparou esse caminho para nós e Ele é bem capaz de nos levar a viver tudo aquilo que Ele prometeu. Portanto, olhemos para onde Deus quer. Fique de pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus e terminando o culto desta manhã.